Eu gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Eu recebi um presentão essa semana, me deram um vírus abençoado de uma gripe e desde ontem à noite a gente está aqui nessa luta com este vírus, mas graças a Deus estamos juntos aqui mais um dia, terminando esta semana, também ao mesmo tempo terminando o capítulo 21 de Lucas, cujo capítulo nós temos estudado essa semana, sendo um capítulo profético, e eu não sei se você tomou nota, se não tiver, toma nota aí. Ele é o mesmo texto do texto de Mateus, capítulo 24. São as mesmas escrituras, escritas por dois dos evangelistas, ainda que se completem um pouco um ao outro, mas este é o texto que nós estamos estudando e nós vamos ler os últimos versículos. Estaremos lendo do 34 ao 38 de Mateus, capítulo 21. E o texto diz o seguinte: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Então nós temos aqui em poucos versículos, eu achei tantas lições, tantos comentários, que eu vou caminhar um por um deles. Há bastante coisa para nós olharmos, apesar de um texto simples, mas algumas coisas me chamaram a atenção. Olha lá, no 34, o texto diz o seguinte, é Jesus que está falando, né? Esta é uma pregação de Jesus, ele diz, olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. E eu falei, meu Deus, desde quando glutonaria é coisa de coração? E ele diz, glutonaria, embriaguez e os cuidados da vida. Bom, os cuidados da vida é o amor pelas coisas deste mundo, né? Seria talvez uma boa troca de palavras no contexto bíblico. Até que, tudo bem, o nosso coração, e vamos chamar aí do coração a nossa alma, a nossa área sentimental, racional. Eu sempre gosto de pensar na alma como este casamento da razão com os sentimentos do homem. E essa nossa alma, então, este nosso coração, a nossa alma, ele muitas vezes se apega aos cuidados da vida, às nossas realidades humanas. Enfim, em relação à família, em relação a prosperidades financeiras, a crescer na vida em qualquer área, inclusive. Enfim, até a questão do trabalho, problemas e etc. Os cuidados dessa vida são as preocupações com as coisas dessa vida, saúde, finanças, enfim, podíamos caminhar por aí. E o texto diz, Jesus diz, olha, olhai por vós, ou seja, se cuidem disso, tomem cuidado com isso. Veja que ele está terminando este sermão profético. Este texto, quando você olha no texto de Mateus, essas palavras deste mesmo contexto, e você pode até ver se a tua Bíblia tem este tópicozinho, né? O sermão profético continua, vigilância, você vai ver lá embaixo o texto que ele é referente, Mateus 24, 36 a 44. E se você for lá no texto de Mateus, você vai ver que Jesus falou, foi neste texto, neste contexto que ele mencionou, que a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Noé. Ele comparou este texto, ora, um dia e uma hora que ninguém sabe, portanto, a vinda do arrebatamento da igreja pegará todas as pessoas de surpresa, é o mesmo contexto aqui, e foi como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, esta vinda aqui que Jesus está falando neste pedaço de sermão que nós temos, este bloco na Bíblia Sagrada, está falando para a igreja, para os salvos deste tempo agora. Está falando para todos aqueles que estão esperando a trombeta tocar. Estão esperando um evento que os olhos não verão, que acontecerão de repente, como no dia de Noé, de repente Deus diz, olha, entra na arca, e ele fecha a porta da arca, e o dilúvio, que é o símbolo, né, da ira de Deus sobre a humanidade na época, da condenação, da ira de Deus. Agora, neste novo contexto, nós estamos esperando a ira de Deus ser demonstrada através de um período chamado a Grande Tribulação. E a Grande Tribulação só começará
depois que a igreja for arrebatada. A igreja vai ser arrebatada, imediatamente dar-se-á este princípio. E aqui neste texto nos deixa até algumas dicas disso. É uma coisa que alguns perguntam, duvidam, não entendem bem essa separação, mas eu acho que este texto, inclusive, dá dicas sobre isso, ainda que um texto tão pequeno. Olhai por vós, então, que não aconteça que os vossos corações, ou seja, a vossa alma, se carregue de glutonaria e de embriaguez. E essa primeira colocação. Como é que a nossa alma fica carregada dessas coisas? É porque glutonaria e embriaguez é um problema de alma. A gente pensa que é físico, que é da barriga, mas não. É um problema emocional, é um problema do desejo dos olhos, em verdade. Eu nem digo que é emocional. O nosso olho, nós não conseguimos parar, não é? E a bebedice, no caso a embriaguez, tem mais a ver com o emocional, tem mais a ver com a realidade da alma. Com certeza nós podemos alocá-lo. Sem entrar nos detalhes psicológicos do assunto, nós não alocamos necessariamente a uma coisa física. Claro, aqueles que são dependentes da substância, torna-se algo físico. Né? No caso da glutonaria seria outra coisa, mas no caso do álcool torna-se algo físico. Mas de maneira geral, quando nós lidamos com isso, pessoas normais no dia a dia, e pessoas normais, não quero entender que os crentes estão se embriagando, mas no tempo de Jesus tomavam o vinho, não é? Então aqui, e a Bíblia claramente fala que não deveriam se embriagar, mas o fato é, sem entrar nestes pormenores, de que essas duas coisas são relacionadas à alma do homem. Nós facilmente alocamos a alma do homem, ou seja, é na nossa alma que muitas vezes está vinculada a estas fraquezas que nós abrimos porta pela alma e danificam o nosso próprio corpo. Tá bem assim? Os cuidados da vida, essas preocupações que também atingem a alma e por que não dizer que atingem o corpo também. Mas aqui Deus está, na pessoa de Jesus, falando no sentido do cuidado da alma, para que este dia não veja de improviso sobre vós, ou seja, se o nosso coração, se a nossa alma estiver ligada a estas coisas, alguém que está em perfeita comunhão com Deus, alguém que está lutando pelo evangelho, alguém que está pelejando para permanecer firme, está fazendo a obra do Senhor. Você pode imaginar alguém imbuído na obra do Senhor. Eu espero que seja você, eu espero que seja a minha vida. A gente não tem tempo para estas coisas, aleluia. O nosso coração não pensa nessas coisas, a nossa alma está rejubilante com a presença do Senhor e dentro dos nossos problemas que nós tenhamos, a realidade de trabalho, enfim, tudo que seja a nossa vida, o pouco tempo que sobra a gente está na igreja, a gente está buscando ao Senhor, a gente está fazendo a obra de Deus. Então Jesus diz, olha, vocês tomem só cuidado para não serem pegos de surpresa quando o seu coração está se enchendo dessas coisas da vida, do mundo. Por quê? Porque vai vir de surpresa aquele dia. Como um laço, diz aí, para todos que habitam na terra. Então, vigiai em todo o tempo. É uma chamada de atenção para nós crentes. Você vê isso em vários outros textos. Aleluia. O Senhor nos diz mais uma vez, nós precisamos vigiar em todo o tempo, orando. Orando. Quantos de nós esquecemos de oração? Nós falamos de oração. Qualquer um sabe que crente ora, crente tem que orar, crente depende de oração e nós oramos. Ah, vou orar por você. Mas eu pergunto qual é a nossa realidade? A começar de mim mesma. Qual é a nossa realidade de comunhão com Deus através da oração? Ele diz, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Ou seja, a grande tribulação, o derramamento da ira do Senhor sobre a humanidade vai acontecer. E aqui Jesus está dizendo, olha, abre o olho e vigiem em oração, ou seja, permaneçam nas coisas de Deus, permaneçam no caminho que você entrou, aleluia, para que você não seja achado no outro caminho. Eu sempre gosto de trazer a ilustração que Jesus nos deu do caminho estreito e do largo. Se você começar, eu não estou dizendo que você falhar num pecado, você, enfim, ficou com raiva e falou um palavrão, ou falhou em outro pecado, acabou mentindo para alguém, enfim, depois pediu perdão, o que for, mas você falhou em um pecado. Nós estamos falando aqui, como é o texto bíblico muito mais esclarecido, de uma vida de pecado. E muitos crentes hoje assumiram uma vida do tudo bem, não faz diferença, não tem problema, meu coração é de Jesus, mas isso não tem nada a ver.
Eu digo que o povo do não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Está aqui Jesus falando de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida. Parece até a receita do dia a dia de muitos jovens, e por que não dizer adultos, que são crentes, que estão indo para os nossos templos, igrejas, e esperando serem arrebatados. E eu pergunto, que caminho eles estão? Que caminho nós estamos? É um caminho estreito, difícil, cuja porta é Jesus, difícil de caminhar por ele, mas cujo fim é a salvação? Ou é um caminho largo, que está tudo bem na sua vida, tudo não tem problema, para todo mundo também você é um crente, mas é bacana, entende as coisas, tá por dentro da cultura, enfim, não tem problema com você, não tem perigo, né? Então Jesus diz o contrário, vigiem todo o tempo orando para que sejais havidos por dignos. E é digno, não é na nossa visão, é digno na visão da justiça e da santidade de Deus. Crê, entende e aceita isso quem quer. Mas o Senhor não deixou de dizer, lembrei agora da palavra de Paulo, no fim já do tempo dele, ele diz, não deixei de vos falar todo o conselho de Deus. Estou saindo daqui, olha, eu sei que eu não vou encontrar mais vocês, quando ele se despediu dos obreiros ali de Éfeso. Não vou encontrar, mas estou tranquilo. Aleluia! Porque nunca deixei de vos falar todo o conselho de Deus. E Jesus aqui falou isso, olha. Então, façam isso, vigiem o tempo todo em oração. Quem está orando, irmão, quem está orando não está pecando ao mesmo tempo, eu garanto para você. Que ninguém vai para um lugar noturno, mundano, orando, irmãos. Em oração, em espírito com Deus. Não há como. Aleluias. A não ser que este não conheceu o novo nascimento. E a sua oração é tão somente religiosa. Não quero nem entrar por aí, porque seria um pouco mais complicado. De qualquer maneira, para que não aconteça para que você esteja de pé diante do Filho do Homem. E eu termino com 37 e 38, que é muito interessante. E fala algo que falou a minha vida também. De dia ele ensinava no templo e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. E você sabe, Jesus no monte das Oliveiras orava ao Pai. Era um tempo que ele tinha sozinho. De dia ele estava sempre ocupado e com gente perto dele. Como diz no versículo 38, todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. E com isso eu aprendo que Jesus era ocupado. Aleluia! Que Jesus não era um dorminhoco, que Jesus não era uma pessoa que, enfim, ele tinha um ministério. Isso é um exemplo bom para nós, os nossos missionários, para nós que somos obreiros, que trabalhamos para Jesus, né? Levantar, fazer, tem tempo livre, vamos procurar o que fazer para Jesus, vamos estar ensinando, vamos estar visitando, vamos estar intercedendo, vamos estar escrevendo alguma coisa, enfim, aquilo que Deus coloca em nossos corações para fazer, mas vamos obrar, porque Jesus estava trabalhando quando estava aqui, em carne, caminhando todo o tempo. De dia estava lá ensinando no templo. E à noite, quando saía do templo, ia para o monte chamado das Oliveiras. E de manhã cedinho o povo já estava lá para encontrar e Jesus aparecia. Glória a Deus por isso. Que Deus nos dê força, graça e alegria. Porque, olha, servir a Jesus é coisa boa. Uma das coisas que eu tenho mais alegria na minha vida. E olha, eu digo isso não é agora que eu estou aqui na frente de uma câmera, na frente de você. Feliz que você está aqui comigo, estou feliz demais da conta. Mas eu comecei a trabalhar com Jesus na minha infância. Quando as minhas primeiras ofertas missionárias, no começo da minha adolescência, quando eu saí com um grupo de evangelismo para evangelizar na cidade onde eu cresci. Enfim, tantos trabalhos que como criança, quando vinham os missionários, como eu gostava de ouvi-los e aprender deles, meu coração queimava desde a minha infância, aleluia. E eu sonhava em ser missionário, sonhava em trabalhar para Jesus, sempre quis, glória a Deus, que a minha vida, e foi, a maioria tem sido pela graça de Deus, recente neste novo formato, nessa oportunidade que o Senhor nos tem permitido por muitos anos, todos estes para trás que eu posso olhar, nunca deixamos de estar trabalhando para o Senhor e são os momentos mais felizes da minha vida. Esta é uma realidade. Amo trabalhar para Jesus, que nós possamos ser como Ele, aleluia, deixando a glutonaria, deixando as coisas desta vida e colocando como prioridade a obra do Senhor. Há trabalho pronto, como diz o hino, para ti, cristão. E com isso nós nos despedimos para este fim de semana e que possamos trabalhar para Jesus e até dentro do culto, aleluia, crente trabalha para Jesus, porque quando nós estamos ligados no Espírito, quando estamos orando, quando damos aleluia, quando damos glória a Deus, aleluia, quando seguimos a palavra, quando estamos ali na presença do Senhor, buscando os dons do Espírito Santo, estamos trabalhando também para Jesus. Que Deus use você, que Deus abençoe você, a sua família, a sua vida e continue te usando na obra do Senhor, porque breve vem o dia que estas coisas vão de acontecer e que o Senhor nos possa achar assim. Amém.